Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então dar início ao nosso devocional, segundo dia, capítulo 2 de Gálatas. O apostolado aos judeus e aos gentios. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então alguns iam para os judeus e outros para aqueles que não eram judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruía, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, Deus ele não nos chamou para um evangelho de regras e de cobranças e de costumes. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender o costume de um lugar, o costume de uma época, com o que era realmente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos agradá-lo simplesmente por aquilo que Ele é, por amor. Que nós possamos reconhecer como Pai e que nós venhamos a amar o Senhor. É isso que Ele quer de nós. Não é costumes, Deus não está preocupado com isso. Ele nos criou, Ele criou cada um de uma forma diferente. E quem melhor do que Ele para entender que cada país tem o seu costume, que cada povo tem o seu costume,
tem as suas características próprias e que não é isso que ele está buscando. Ele está buscando um coração contrito e quebrantado. Então vamos orar. Pai, nós sabemos, Senhor, que um coração contrito o Senhor não despreza. Cria em nós, Senhor, um espírito reto, um espírito inabalável, uma fé, Pai, forte, firmada na rocha, no conhecimento que é o Senhor. Usa, Pai amado, desse devocional para nos aproximar de Ti, para compreendermos, para entendermos, Senhor, e não deixar que nós sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós possamos saber em quem nós temos crido. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Nos vemos daqui a pouco.